Lili, alguns conceitos como antirracismo, lugar de fala, racismo estrutural, tomaram conta do debate público nos últimos anos. Uhum. Qual a importância desses conceitos para o estabelecimento de uma sociedade mais justa, mais igualitária? Olha, Rodolfo, você sabe que eu sempre chamo a atenção que democracia é projeto imperfeito, né? Inacabado. Se a gente voltar à Grécia, a gente é mais fácil dizer quem não votava do que quem votava, né? Ou seja, as mulheres, os estrangeiros, os escravizados não votavam. Então era sempre um número muito pequeno de pessoas que votavam. E no Brasil, esse país de larga convivência com o regime da escravidão, né, que aqui vigorou por quase 4 séculos, não é? Nós naturalizamos lugares diferenciais para pessoas negras e pessoas não negras, né? Digamos assim. E essa naturalização é muito perversa. E vem da linguagem da escravidão, né? Porque não se passa impunemente por ter sido o último país a abolir a escravidão moderna, né? Sabemos que o Brasil, tanto a escravidão é linguagem, que ainda temos formas de escravidão, né? Outras formas de escravidão presentes no nosso cotidiano, mas o Brasil teve uma experiência muito alargada e teve uma experiência em todas as então províncias, né? Hoje estados, e também foi o país que mais recebeu mão de obra africana sequestrada, né? Pessoas sequestradas dos seus países no continente africano. Isso criou uma acomodação, digamos assim, uma acomodação social, como se esses fossem espaços naturalmente ocupados. E o perigo do naturalmente é porque a gente sempre pensa em natureza para refletir sobre biologia, esse tipo de coisa. Mas a cultura também naturaliza. E isso é um problema, porque ao naturalizar, ela produz uma cegueira social. Então, durante muito tempo no Brasil, falar de racismo era uma espécie de categoria de acusação. As pessoas não queriam falar. Depois, num outro momento, Rodolfo, as pessoas falavam, mas atribuíam ao outro. Eu não sou, mas o meu vizinho, a minha mãe, o meu irmão. Então, os brasileiros brancos, como eu, se sentiam uma ilha de democracia racial, cercados de racistas por todos os lados. Essas são formas de você adiar, assumir para você, para a pessoa mesmo, né? Qual é a dose que você tem nessa sociedade tão racista. Então, eu acredito, para chegar agora mais direto à sua pergunta, que a grande contradição da democracia brasileira é a questão racial. No Brasil, nós não falamos de minorias, estamos falando de maiorias, porque a população negra, tomando os critérios do IBGE, né, negros, pretos e pardos, corresponde à maioria da população brasileira, 56,4%, só que são maiorias minorizadas em vários espaços, no espaço da representação política, da representação econômica, do jornalismo, da educação, da universidade, e como é que você combate isso? Por isso que eu voltei tanto, né? Essa linguagem de longa duração. É como diz a Angela Davis, né? Você não basta você dizer que não é racista, você tem que ser antirracismo. E o antirracismo, na minha opinião, não é uma questão moral, é uma questão prática. No final do dia, o que é que você fez nesse sentido? Né? Como você agiu do seu lugar? Claro que a gente não vai agir de outros lugares, mas qual é o seu papel do seu lugar? Todo mundo tem lugar. A sua segunda pergunta era lugar de fala. A Djamila divulgou muito esse conceito no Brasil, e ainda bem, a Djamila Ribeiro. Mas é um conceito Foucaultiano. E o que Foucault chama a atenção? Que não há quem não tenha lugar de fala. A questão para a gente pensar, porque muita gente fala, lugar de fala, agora só uns que têm lugar. Não, 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 todo mundo tem lugar de fala. Mas o que é que Foucault chama a atenção? Que pessoas brancas como eu nunca tiveram problema para exercer o seu lugar de fala. Essa é a questão. E vamos continuar a exercer. Enquanto que você tem outras pessoas que sempre tiveram problema para exercer o seu lugar de fala. Então, eu acho que é disso que se trata. Todo mundo tem, só que alguns sempre tiveram. E outros agora que começam a ter. O que é o racismo estrutural? O que é o racismo institucional? É um pouco isso que nós falamos aqui. É quando o racismo vira uma linguagem que estrutura as minhas ações.
estrutura a minha forma de agir, de estar no mundo. E ao estruturar, ele cega. E o que a gente faz? Nós agimos dessa maneira e não percebemos. Então, aí a importância de falarmos desse tema. Só para terminar essa pergunta que era tão longa. A gente sempre diz, não é, Rodolfo, que nós temos traumas individuais. E eu ando muito preocupada em pensar em traumas coletivos. Diante dos traumas individuais, os psicanalistas nos ensinam que é preciso falar deles. Essa é uma primeira forma de endereçar o trauma, falar, não ficar no silêncio. E acho que nós temos o trauma coletivo da escravidão e do racismo estrutural. E uma das maneiras de combatê-lo é isso que nós estamos fazendo hoje, falando sobre ele.